Então ela se compromete a entregar um certo escopo, aquele escopo muda e ela é inflexível e ela não muda o seu prazo e também não muda o entregável. Sim. E isso cria também problemas. Então, os dois têm pontos a melhorar. Mas o fato é isso, né? Então mas o fato é que você precisa de um bom planejamento para você ter produtividade. Isso é fato. Bom, como que eu faço? Tá? Eu tenho uma dinâmica que serve muito para mim, mas fica aqui como sugestão. Claro. Só para dar uma ideia do que eu faço, né? Para as pessoas entenderem aí que tempo não é o problema. Então veja, eu sou presidente da Micropower, eu faço aqui o podcast, eu estou fazendo mestrado em teologia, eu tenho minha academia de Kung Fu que eu dou aula, Sim. eu sou casado, tenho um filho, né? Tem a ONG. Presido uma ONG que faz ações sociais. Então você vê, só aqui foram 7 atividades, sem contar as outras que eu faço de cunho social. Ajudo a administrar uma fábrica de velas, né, de uma ação social. Então assim, você vê, são N coisas. Claro. Aí pratico também jiu-jitsu como estudante, né? Faço a minha musculação, meu condicionamento Mas físico. seu dia tem 24 horas mesmo. Meu dia tem 24 horas. Então, assim, como que eu faço tudo isso? É com planejamento, tá? Sou conselheiro do meu prédio. Então, que entrou mais esse ano. Então, assim, veja. Então, tudo é planejamento. Sim. Né? Para eu ter produtividade, primeira coisa, eu procuro agrupar no mesmo período, e quando eu falo período é manhã, tarde e noite, tá? Então eu divido meu dia em 3, manhã, tarde e noite, e eu procuro agrupar no mesmo período assuntos afins. O que é isso? Então, por exemplo, no dia em que eu preciso gravar um podcast ou eu preciso fazer um artigo, são pontos de criatividade, certo? Necessitam de criatividade, intuição, reflexão. Então, eu não trabalho com itens que demandam raciocínio lógico. Interessante. Então, eu separo aquele meio período e vou fazer só atividades que demandam a criatividade, o estudo, a pesquisa. O outro período, aí já tem o almoço, então aí você dá um fôlego para o seu cérebro, almoça, respira, dá uma olhada. Aí na segunda parte do dia, vou fazer coisas técnicas que demandam a cientificidade, o raciocínio lógico, né? Então o controle dos projetos, enfim, N outras atividades que demandam ações mais racionais e matemáticas, vamos dizer assim. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando eu vou planejar a minha semana seguinte, que normalmente eu faço às sextas-feiras, então eu separo a sexta-feira, tá? Normalmente o final da sexta-feira, para repassar toda a semana seguinte. Você planejar a semana. Planejar a semana. Lógico que durante a semana está entrando algumas reuniões, então eu já vou aceitando, né, etc e tal, mas procurando casar nesses períodos manhã, tarde e noite, de acordo se demanda mais criatividade ou mais aspecto racional. Então eu já faço isso. Depois, na sexta-feira, eu faço essa revisão. Finalzinho do dia, faço essa revisão, olho, às vezes reagrupo, às vezes dou aquela reagendada, né, para casar. E aí sim,
como eu tô numa sintonia de mesmo contexto nos períodos, flui muito mais a produtividade, porque pro seu cérebro é a pior coisa. Você tá fazendo, por exemplo, uma reunião de orçamento. Aí você tá fazendo aquela reunião de orçamento, número, previsão, etc e tal. Na sequência, vai escrever um artigo sobre desenvolvimento de liderança. Não dá, vai, né? não vai.